Gente, vamos falar sobre restrição calórica e atividade física e exercício, como conciliar os dois. Sempre que o objetivo é emagrecimento, sempre que o objetivo é saúde, na verdade, né? De maneira geral, quando o objetivo é saúde, a gente sabe que exercício é fundamental. Eu, particularmente, não vejo saúde, vida longeva não combina para mim com o corpo sedentário. Então, se você por acaso ainda está nessa vibe aí, eu acho que quem tá nessa vibe nem tá aqui na verdade. Quem tá aqui nessa live de hoje é porque faz algum tipo de atividade física, né, gente? Acredito que sim. E que bom que todos que estão aqui fazem algum nível de atividade física. Porque é impossível a gente pensar em vida longeva, em corpo que se sustenta, em coluna ereta, em manutenção da nossa independência física. É impossível a gente pensar isso pensando em um corpo sedentário, pensando em uma pessoa que está deitada e sentada o dia inteiro. E eu tenho certeza que essa não é a realidade das pessoas que estão nessa live. Bom, mas tem muitas pessoas que ainda pensam em conseguir um emagrecimento sem treinar. E isso é possível? É, com certeza, isso é possível. É possível emagrecer, é possível perder gordura corporal sem mover uma palha que seja, estando sentado o dia inteiro. É possível, porque emagrecimento é uma questão de déficit calórico. Então, se você simplesmente passar o dia inteiro sentado, ou seja, você gasta só um tiquinho acima do seu metabolismo basal. O que é isso? O que é metabolismo basal? É aquilo que você gasta em termos de energia, em termos de calorias, para se manter vivo, parado, sentado ou deitado, praticamente sem fazer nada. Isso é o seu gasto metabólico basal. É quando você gasta para viver estando em condições quase de um vegetal, paradinho. Qualquer coisa que você faça acima disso, qualquer movimentação no seu dia a dia, mesmo, Lúcia, uma caminhada, sim, uma caminhada serve? Claro, essa caminhada vai ser o pontapé inicial, Lúcia. Tenha certeza que você vai querer evoluir de uma simples caminhada, de uma mera caminhada, quando você iniciar o seu processo. Mas eu digo, Lúcia, que vale tudo, o que não vale é ficar parado, o que não vale é a gente se habituar ao nosso padrão normal, ser um padrão em que a gente se encontra na posição sentada ou deitada 24 horas no dia. Então, sim, você tirar a bunda da cadeira, levantar e caminhar, né? E caminhar que seja 1 hora, não importa, mas você sentir que você está nesse momento praticando o autocuidado, realmente reservando 1 hora que seja do seu dia para movimentar o seu corpo e cuidar de você, isso já é de grande ajuda, com certeza. E já faz com que o seu corpo saia dessa condição de praticamente só ter ali o seu gasto energético basal, né? Você começa a ser um pouquinho mais ativo e mais calorias vão sendo somadas a isso. Mas voltando ao meu raciocínio, que eu acabei me cortando, é possível emagrecer sem atividade física? Sim, porque é uma questão de déficit calórico. Então, Paula, eu não faço nada de atividade física, passo o dia inteiro praticamente como você detalhou aí, sentado ou deitado a maior parte do dia. É possível emagrecer? Sim. Você vai gastar muito próximo, só um pouquinho a mais do seu gasto metabólico basal, né? Porque entram outras coisas nesse gasto energético, o quanto a gente gasta para digerir e metabolizar os nutrientes, por exemplo. Então você vai gastar só um pouquinho acima daquilo que é o seu basal, mas se você fizer uma restrição calórica e consumir ali na sua alimentação uma dieta hipocalórica, hiperproteica, consumindo menos daquilo que é o seu basal, você vai perder gordura. Você vai perder, pode ser gordura e músculo até, se você estiver muito parado, muito sedentário, pode ser que você perca músculo também. Mas você vai perder peso. Mas, gente, assim, eu espero realmente, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje é minimamente ativo, nem que seja uma proposta de uma caminhada 3 vezes por semana, mas todo mundo que está aqui hoje é ativo, porque a gente precisa, gente, o treino ele é importante para diversas coisas. Uma delas que eu vou citar aqui hoje é como um momento onde a gente causa um aumento do nosso gasto energético. Então, sim, o treino ali por si só, ele já vai induzir um aumento das nossas calorias. Eu sou baiana.
Ele vai induzir um aumento das nossas calorias. Então, é claro que fica mais fácil de gerar um déficit calórico quando eu estou aumentando, quando eu não estou só com o meu gasto energético basal. Eu tenho um pouco acima disso porque todo santo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, eu estou trazendo um treinozinho que aumenta esse meu gasto energético. Mas fora isso, gente, assim, o treino vai muito além do quanto ele gasta ali durante o treino. O treino, ele faz com que você tenha uma liberação hormonal favorável, uma liberação hormonal favorável ao emagrecimento. Ele vai ser um momento onde você vai liberar mais testosterona, mais GH. Isso por si só melhora o seu emagrecimento. Ele pode provocar algumas situações no seu corpo que pode não ser no momento do treino, mas posterior ao treino, você vai trabalhar no aumento do seu gasto energético. É o tal do chamado efeito EPOC. A gente não precisa frisar muito isso não, que é um detalhe muito científico, assim, desnecessário. Mas quando você faz determinados tipos de treino intenso, esse estímulo gerado no treino, ele perdura ali pelas próximas horas e isso faz com que você aumente o seu gasto energético ali no seu dia. Porque você treinou. Você ao longo do dia vai queimar mais calorias porque você treinou lá atrás. Cara, então assim, gente, treino é tudo de bom para a vida, para a saúde, mas também para o emagrecimento, que é o ponto central da nossa conversa de hoje. Mas e aí, Paula, beleza, eu tô treinando, chego na academia, na verdade, e o professor de educação física lá da academia ele já me pergunta, e aí, comeu uma banana, comeu com granola, com todo o carboidrato do mundo em cima, já tá preparado para o treino? Ele provavelmente vai te perguntar isso, né? O profissional de educação física é uma pessoa que gosta que a gente coma muito bem para a gente render muito bem no treino. Mas e a grande questão que você para e pensa é, mas o que eu ouvi falar nesse período é que seria interessante, na verdade, é eu dar uma reduzida nos carboidratos ou nas gorduras, dar uma reduzida no montante energético, naqueles nutrientes energéticos que entram na minha vida. E aí, será que eu devo comer tudo isso que o personal aqui, o profissional de educação física está falando ou não? Devo minimizar aqui o quanto eu estou comendo ou não? E aí, como mais, como menos, devo render melhor, render pior no treino? O que é que eu faço? Gente, eu resolvi fazer essa live de hoje porque eu vejo que essa é uma dúvida muito frequente dos meus pacientes em consultório, dos meus alunos. Paula, se eu estou treinando, e aí? Como é que acontece? Como é nessa coisa da restrição calórica, sabe? Eu vou fazer uma restrição calórica, vou diminuir a quantidade de comida como um todo, de calorias que eu estou consumindo, mas eu vou render bem no treino ou não? Eu quero melhorar a minha performance no treino, como é que eu vou fazer isso? Gente, e aí a gente entra numa sinuca de bico mesmo. A gente entra. Por quê? Porque uma coisa que está muito clara pra gente, com raras exceções, mas via de regra, a maioria das pessoas vai responder melhor à performance no treino, vai responder melhor a um treino de melhor qualidade, executado no máximo da pessoa, executado na mais alta performance que a pessoa consegue entregar. Geralmente, se a pessoa está com a fartura maior de nutrientes energéticos na dieta, se ela está com a quantidade maior de carboidratos na alimentação, não tenha dúvidas, e já vou logo dizendo, não é necessariamente esse carboidrato que a gente consome 15, 30 minutos antes de treinar. A gente não, na maioria das vezes, a gente nem precisa dessa refeição imediatamente pré-treino. Se você comeu bem ontem, suas reservas de glicogênio hoje, no momento que você for treinar, elas vão estar intactas. Suas reservas de glicogênio muscular, que é o que o nosso músculo utiliza durante o treino, elas estarão intactas, a não ser que você realmente vá fazer um treino muito longo. Então, se você vai fazer um treino acima de 1h30, 2 horas de duração e um treino intenso, aí esse pré-treino imediato começa a fazer mais falta. Mas se não é o caso, o que você comeu ontem está de bom tamanho. Está de bom tamanho, eu não preciso necessariamente fazer essa refeição pré-treino imediatamente antes do treino, eu não preciso, a não ser que eu realmente vá fazer um treino mais longo do que é o usual na minha rotina, que eu vou fazer um treino muito mais intenso e longo. Se não for isso, um treino de até 1 hora, gente,
tranquilamente eu consigo fazer com aquilo que eu consumi ontem de carboidrato, sabe? Com aquilo que eu me alimentei ontem, tranquilamente. Então, a primeira coisa é isso, sabe? Assim, eu preciso comer imediatamente antes de treinar? Não, não preciso. Quem me acompanha aqui há um tempo sabe bem disso. E não é à toa que eu tenho diversos pacientes que já chegam até mim até muito com essa coisa do, eu vou treinar super cedo, mas eu tenho que comer alguma coisa, né? Mas fico nesse dilema de se eu acordo mais cedo ou não. E eu tenho um exemplo de vários pacientes que simplesmente eu falei para ele assim, olha, não que vai ser o melhor para você, mas testa, só testa, já que você acorda super cedo e não gostaria de acordar mais cedo ainda para comer alguma coisa e tal, testa treinar em jejum. A gente pode dar uma turbinada até no seu jantar da noite anterior com um pouco mais de carboidrato, especialmente nos dias que ali no dia seguinte você vai fazer um treino um pouco mais intenso, um pouco mais longo do que o habitual. Mas testa em jejum e me diz, e a maioria, não todos, gente, já estou dizendo aqui, Lu, eu passo muito mal se como antes. Se você come antes, você passa mal, né, Lu? Isso é muito comum também. Mas muitas pessoas, Lu, elas passam mal se não comer, né? Se não comer alguma coisa antes de ir treinar. Então, o que eu só digo é testa. Tira esse preconceito da cabeça e testa. E sem comer. E não é dizer que isso vai otimizar emagrecimento, porque não vai. Não vai, gente, não vai. Treinar em jejum não vai otimizar emagrecimento. É meramente uma possibilidade e um conforto muito maior para algumas pessoas. Então, tira o preconceito da cabeça e testa. E treinar sem comer nada. Foi bem? Performance boa? Vai, meu amigo. Se você treina super cedo, você não precisa se alimentar logo antes de comer. Você não precisa comer logo antes de treinar. Tudo que você vai usar ali no treino, nessa 1 hora de treino, já está estocado. Você já fez ali a reserva do seu glicogênio ontem, beleza? Mas, gente, a grande questão é que a gente geralmente vai estar na tal da sinuca de bico que eu falei, sabe? A gente vai estar num dilema ali. Gente, eu não vou ler as perguntas agora, tá? Mas eu vou tentar no final reservar um tempinho, porque o papo hoje é curto e vou pegar para ler as perguntas de vocês, beleza? Só para eu não cortar meu raciocínio. Então, a grande questão é que quando a gente fala em redução do consumo calórico, que é algo necessário para o emagrecimento, fazer déficit calórico é necessário para o emagrecimento, e quando a gente fala nisso, geralmente a gente vai estar falando em mesmo que leve, em uma redução da performance. Melhores performances estão relacionadas a um consumo maior de energia na alimentação. Especialmente se eu estou falando de uma performance em um tipo de treino de alta intensidade, mais carboidrato, geralmente ela vai melhorar a minha performance. Mas a grande questão é essa, é que para o emagrecimento, o mais importante é que eu gere o déficit calórico. E esse déficit calórico vai ser gerado especialmente justamente pela redução daqueles nutrientes que são energéticos, que é o carboidrato e a gordura. Então é esperado durante a fase de emagrecimento que ao menos no início eu tenha uma leve perda de desempenho. Não tem muito para onde correr. E o que é que a gente pode fazer? Primeira coisa é pensar que a gente não precisa fazer um déficit calórico super importante. Então, a depender do quanto você treine, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. A depender do quanto você treine, de que frequência e que intensidade de treino é essa que eu estou falando, você não precisa estrangular muito as suas calorias. Homem, mulher que me ouve. Você não precisa estrangular muito suas calorias. Se você às vezes resolve fazer um déficit muito extremo, aí não tem jeito, você no treino já vai estar tentando, né? Usando energia pra caramba e você tá fazendo um déficit calórico muito importante, aí sua performance vai ralo abaixo. E você, pessoa que treina, nós, pessoas que treinamos, a gente tá autorizado a não reduzir tanto o carboidrato da nossa alimentação. Gente, por que que hoje a gente ouve falar tanto em redução de carboidrato e por que que isso se aplica tanto à maioria das pessoas? Porque a maioria das pessoas é sedentária hoje em dia. A maioria das pessoas, infelizmente. Boa parte das pessoas ou fazem um treino muito, muito, muito leve ou são sedentárias.
E aí eu tenho que ter consciência, gente, do nível de treino que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo caminhadas de 30 minutos, extremamente leves, se você só pode fazer isso, faça. Eu não estou te desestimulando a fazer caminhadas. Se você só pode isso hoje por N motivos, porque você tem algum problema nos joelhos, porque você está muito acima do peso e qualquer coisa de maior intensidade seria um problema para você. Olha, não importa qual seja a justificativa. Se hoje o que cabe na sua vida é 30 minutos de uma caminhada leve, faça isso. A grande questão é que se é um treino pouco frequente e muito leve, naturalmente a gente não está autorizado a aumentar muito nossas calorias e nossos carboidratos. Não tá. Por quê? Porque, gente, a gente vai aumentar os carboidratos proporcionalmente ao nosso treino. Se a gente treina muito, se a gente treina numa boa intensidade, numa intensidade alta, numa frequência boa, eu não preciso restringir muito os carboidratos da minha alimentação. Então, voltando, por que as pessoas hoje a maioria das pessoas se dá tão bem com uma dieta que é low carb, que é reduzida no teor, que é bem reduzida no teor em carboidrato? Vai se dar bem, especialmente as pessoas que são mais sedentárias. Pessoas que treinam mais, elas estão mais autorizadas a comer carboidratos. Coloque isso na sua cabeça. Por quê? Por que eu vou estar mais autorizada, Paula? Porque você está usando sua reserva de carboidratos, você está usando o glicogênio muscular, mas aquela pessoa que passa o dia inteiro sentada ou deitada, ela não está usando o glicogênio muscular. Não está. Ela está utilizando um pouquinho de gordura ali para manter o metabolismo basal dela. Então, lembre, frequência respiratória, frequência cardíaca mais baixa, o principal substrato energético que você vai utilizar para se manter ali vivo é gordura, não é carboidrato. No momento que você começa a aumentar a intensidade, aumentar a frequência respiratória, aumentar o batimento cardíaco, o que você está fazendo é demandando mais do seu glicogênio muscular. Você está demandando energia rápida. E é o carboidrato através do seu glicogênio muscular que vai gerar essa energia para você. Ou seja, você gasta glicogênio, você gasta carboidrato. O que é que você pode fazer depois, hein? Me conte aí. Dá uma reposição nesse carboidrato, né? Você repõe carboidrato, porque você gastou. Você gerou utilidade para esse carboidrato. Agora, meu amigo, se você faz só um pouquinho de caminhada extremamente leve e o resto do dia você está sentado e deitado, você não gera demanda de utilização de carboidrato, você não gera demanda de utilização desse glicogênio muscular. Você vai encher a cara de carboidrato? Não vai. Por quê? Porque você não está precisando. Você não está usando o glicogênio o carboidrato que está estocado no seu corpo. Por que você vai comer muito mais carboidrato? Então, essa é a grande questão, sabe assim, para mim hoje, e outro ponto importante, né? Lembre-se que o treino, ele é muito importante também para a melhora da sensibilidade à insulina. Então, treino é tratamento para quem tem resistência à insulina. Consequentemente, se você está ali melhorando sua sensibilidade à insulina, você também gera mais lógica de trazer mais carboidrato para a alimentação. Mas se você está acima do peso, faz muito pouco de exercício físico, praticamente nada, é uma pessoa sedentária, e você, por conta disso tudo, bem provavelmente você tem resistência à insulina, é muito difícil pegar uma pessoa acima do peso sedentária que não tenha resistência à insulina. Você provavelmente, se está nesse esquema aqui, você tem resistência à insulina. Então você pega um corpo, você está falando de um corpo que ele já tem dificuldade em metabolizar carboidratos, que o carboidrato é uma agressão para esse corpo, e aí você vai encher a cara de carboidrato, aí não vai dar certo. Aí certamente o que vai acabar acontecendo ou você vai acabar ganhando peso aos pouquinhos, ou você simplesmente não vai ter resultado de emagrecimento, tá certo? Então, gente, quem treina, depleta glicogênio muscular, utiliza as reservas de carboidrato, aumenta o gasto energético e automaticamente você não precisa reduzir tantos carboidratos da alimentação, você não precisa fazer déficit calórico às custas de ingestão muito menor de calorias, porque você já está aumentando o seu gasto energético diário. Isso foi até uma pergunta que fizeram para mim, eu esqueci o nome da moça que fez essa pergunta para mim, mas que fez lá na artezinha da live de hoje. Ela falou justamente isso. Paula, a redução calórica que eu tenho que fazer é em relação à minha taxa metabólica basal, para fazer esse tal desse déficit calórico, né?
E não é em relação à taxa metabólica basal, é em relação ao seu gasto energético diário. Então, o nosso gasto energético diário, a gente soma no nosso gasto metabólico basal, ou seja, eu, Paula, por exemplo, minha última bioimpedância lá, de acordo com a minha composição corporal, com o meu peso, disse que eu gasto ali na média em torno de 1.150 calorias. Vamos arredondar para 1.200 calorias. Então, a minha taxa metabólica basal, o meu gasto para me manter viva, assim, do jeito que eu estou sentada, como se fosse um vegetal, parada. Meu gasto metabólico é de 1.200 calorias. O nosso gasto metabólico tem relação com a nossa massa corporal, nosso gasto metabólico basal. Tem relação com a nossa massa corporal, com a quantidade de músculo que você tem no corpo, com o funcionamento de tireoide, com tudo isso, com hormônios que eu produzo, tudo isso tem relação com a nossa taxa metabólica basal. Então a minha é 1.200 calorias. Eu gasto 1.200 calorias para viver, para não fazer nada. Se eu quiser emagrecer, se eu, Paula, quiser emagrecer, e eu já fiz isso lá no meu desafio que eu fiz lá, né, com a minha terceira turma especificamente, que eu fiz o desafio inteiro, eu vi que tem várias pessoas da minha terceira turma no Comer e Treinar. Gente, beijos, viu? Eu não saio mandando beijo e boa noite para todo mundo, senão eu fico me cortando toda hora. Mas, ó, beijo para toda a minha galera do Comer e Treinar, segunda, terceira, quarta, quinta turma, todas, da primeira até a quinta, que é a atual. Voltando aqui. Então, se eu, Paula, com o meu gasto basal de 1.200 calorias, se eu quiser emagrecer, se eu comer 1.200 calorias, eu emagreço. Ué, Paula, mas não está abaixo da sua taxa metabólica basal. É porque o meu gasto energético diário, ele é maior do que a minha taxa metabólica basal. Lembre, taxa metabólica basal é aquilo que a gente gasta para se manter que nem um vegetal. Vivo. Só vivo, sem fazer mais nada além disso. Qualquer passinho a mais que eu dou, qualquer treino que eu faço na minha rotina, qualquer coisa a mais que eu faça, alimentos que eu consumo, então eu vou estar gastando calorias também para digerir e absorver esses alimentos. Qualquer coisa que eu faça além do permanecer parado que nem um vegetal, contribui para o aumento do meu gasto energético diário. Então, eu, Paula, lá no meu desafio, que em breve vai começar com a minha quinta turma. Tô empolgada, hein? Vou fazer de novo o desafio inteiro dessa vez. Eu vou fazer as 3 semanas de desafio com a minha quinta turma. E a quarta turma também vai repetir, que eles já disseram que estão loucos para repetir, né? E seguinte, no desafio eu propus 1.200 calorias para mulherada, para homem era um pouco mais, para mulher 1.200 calorias, tá certo? E tinha um adicional nos dias de treino, tá? 1.200 em dias sem treino, adicional em dias de treino. E eu emagreci com a minha taxa metabólica basal de 1.200. Por quê? Porque eu treino, gente. Então eu aumento o meu gasto energético diário, ó, posso aumentar mais exponencialmente. E olha que eu nem treino isso tudo, viu? Eu marco lá no meu reloginho. No meu treino, eu queimo em média 300, 320 calorias, geralmente dá em torno disso. No meu treino de 1 hora, com a intensidade ali moderada a alta, em torno de 300 a 350 calorias. Então, observe, né? Considerando ainda a minha atividade do meu dia, eu aumento o meu basal ali provavelmente em pelo menos 500 calorias. Pelo menos 500 calorias. Então, o meu basal é de 1.200, mas o meu gasto em um dia de treino, ele provavelmente vai estar em pelo menos 1.700 calorias, 1.800 calorias. Então, no momento que eu ofereço para o meu corpo 1.200 calorias, eu estou, na verdade, fazendo um déficit calórico aí de umas 500 a 600 calorias. E isso é excelente para o emagrecimento. Um déficit de em torno de 500 calorias em relação ao seu gasto energético diário, tá maravilhoso. Vai ter resultado de emagrecimento, tá bom? Não precisa ser muito mais do que isso. Mas aí, se você pensa em uma pessoa sedentária, que não treina, ela nem tem esse adicional aí de 350 a 400 calorias que eu comentei aqui, vai ficar mais difícil para essa pessoa emagrecer? Claro que vai. Até porque assim, ó, né, 300 é o que eu marco ali no meu reloginho, mas eu sei que se eu fizer um treino intenso, fizer ali um HIIT, por exemplo, eu sei que ao longo do meu dia, eu já vou estar gastando um pouco mais do que se fosse um dia que eu tivesse extremamente sedentária. Tá bom? Então, gente, ó, treino é vida. Treino é vida para o emagrecimento. Não queira emagrecer sem treino. Você vai ter uma dificuldade infinitamente maior em permanecer magro sem treino.
Mas sim, o que eu quero trazer aqui de conclusão de raciocínio é restrição calórica e o exercício. Mas e aí, como é que eu concilio esses dois? O que eu diria é, em primeiro lugar, se você faz treinos intensos, não reduza tanto o carboidrato da sua alimentação. Você é uma pessoa que você vai ter um bom resultado, mesmo sem fazer uma restrição muito agressiva. Observe o que eu acabei de falar aqui, dando o meu exemplo, e eu sou uma pessoa que tem uma massa pequena, consequentemente a minha taxa metabólica basal é menor. Então se você pensa assim, nossa, eu tenho uma massa muito maior do que a sua, Paulo, provavelmente você tem uma massa maior, tem uma massa magra maior do que a minha, e certamente a sua taxa metabólica basal é maior do que a minha. Então, às vezes, se você consumir as mesmas 1.200 calorias que eu falei, você vai tender até a perder mais gordura do que eu perderia, se você treina, né? Assim, considerando condições iguais, né? Minhas e suas. Então, aqui eu tô falando, dando meu exemplo de uma pessoa que treino, de uma pessoa que gasta ali minhas 300 a 400 calorias em uma hora e pouca de treino, nessa pegada, tá bom, gente? Então, o que eu te diria é, você não precisa reduzir tantos carboidratos. Vá primeiro nesse pensamento. Às vezes, se a gente tenta restringir demais, você vai sofrer muito no treino. Você vai perder muito em performance no treino. E isso é algo desnecessário. Então, primeira coisa é, treinou, traz mais carboidratos para esse dia. Para esse dia que você treina, traz mais carboidratos. O que eu costumo fazer com os meus alunos e pacientes é o quê? Trabalhar com adicional pós-treino, porque aí não tem erro. Não tem erro, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou caprichar mais no meu café da manhã, porque hoje eu vou treinar de noite. Aí chega de noite e a gente se dá aquele zigue, a gente simplesmente, né, não treina, aquela programação vai por água abaixo, porque a gente chegou cansado do trabalho, e aí a gente deu uma turbinada no carboidrato desnecessariamente, né? Porque treinar que é bom, ninguém treinou. Não é isso? Então, para evitar que aconteça esse tipo de coisa, qual é a estratégia que eu geralmente uso com os meus pacientes e alunos? Vamos turbinar o pós-treino. Então, se eu gastou, vai comer mais carboidrato, já se preparando para o seu treino do dia seguinte. Lembrando que, como a gente não precisa comer esse carboidrato imediatamente pré-treino, a gente não precisa, né? Se a gente comeu ali uma boa quantidade de carboidrato no dia anterior, no dia seguinte, nosso glicogênio muscular tá lindo, tinindo para fazer aquele treino dali. Tá bom? A não ser que eu tenha um trabalho, né, laboral muito braçal, porque aí você está fazendo exercício enquanto você está trabalhando e você vai estar gastando glicogênio muscular também. Mas fora isso, para o nosso dia a dia, via de regra, a gente não usa muito glicogênio muscular, a gente usa glicogênio hepático. O glicogênio muscular é um troço bem egoísta. Ele só vai ser utilizado para dar energia para aquele músculo. Então, assim, por isso que ele vai chegar bem poupado na hora da gente fazer o nosso exercício, especialmente se o nosso trabalho do dia a dia ali é mais sentado e tal, é mais sedentário. Entendeu, gente? Trabalha com esse adicional pós-treino, traz aí um carboidrato a mais para participar da sua refeição pós-treino, já pensando até no dia seguinte que você vai treinar, já pensando em dar esse aporte de carboidrato maior para o seu dia seguinte. Beleza? Que carboidrato pode ser esse? Eu sou sempre a favor, porque eu vi maltodestrina aqui em algum momento. Não li a pergunta não, vou voltar para ler, mas eu li maltodestrina em algum momento. Para mim, gente, carboidrato bom é especialmente carboidrato natural. E por que eu tô falando isso? Calma lá. Se eu tô falando de um atleta que ele nem quer emagrecer, na verdade, ele nem quer fazer restrição calórica, ele quer manter performance. Às vezes, para uma pessoa dessa, dependendo do volume que ela precise comer, suplementar um carboidrato faça sentido. Mas, gente, considerando aqui para a maioria das pessoas que eu tô falando, que é uma pessoa que quer emagrecer, ela quer perder gordura corporal, então ela já está em restrição energética. Ela já está reduzindo o montante de carboidrato que ela consome. Eu vou dar esse pouco de carboidrato que ela está consumindo na forma de maltodestrina, um pó com cheiro, sabor e cor de tangerina, mas que a tangerina passou longe? Claro que não. Eu vou dar um pó artificial para ela, para carboidrato, que nem é tão gostoso assim, que ela vai diluir isso numa água, vai ficar com um sabor artificial de tangerina, de limão ou de qualquer outra coisa. Nem é gostoso. Meu amigo, vai comer banana. Vai comer arroz e feijão, vai comer comida de verdade, vai comer cuscuz de milho, vai comer tapioca. Aproveita para trazer aquele farináceo que você gosta, vai comer um pão de qualidade, mas não vai comer maltodestrina. Não tem lógica isso.
Posso usar suco fit ou Clyde com maltodestrina, zero açúcar, como pós-treino em uma dieta de emagrecimento? Eu não sei qual é o seu nome, tá bom? Mas hack your diet. O que eu te diria? Se o seu objetivo nesse momento é trazer uma quantidade maior de carboidratos, não tem lógica fazer isso zero açúcar. E outra coisa, como assim maltodestrina zero açúcar? Não existe isso. Então assim, Clyde zero açúcar, né? Qualquer coisa, qualquer bebidinha com sabor zero açúcar. Não é a minha pegada. Não é o que eu gosto de passar. Então, assim, eu sou do tipo de nutricionista que não vai entrar num planejamento alimentar meu, opção de sobremesa, gelatina diet. Não vai, porque para mim isso não é comida de verdade e para mim alimento tem caloria. Mas maltodestrina sem calorias. É isso, eu não sei do que é que você está falando, porque maltodestrina é carboidrato. Então não existe maltodestrina sem calorias, não existe. Maltodestrina é um carboidrato, é um tipo de carboidrato. Ele é um carboidrato longo, mas é como se fosse açúcar, ele é rapidamente digerido e absorvido, tá bom? Então ele é carboidrato, ele vai ter calorias, tá certo? Tem que observar direitinho que produto é esse, olhar o rótulo do produto, porque talvez esse produto seja aquela coisa do marketing ali no rótulo, mas é confuso. Porque maltodestrina é carboidrato, não existe maltodestrina sem calorias. Cada grama de maltodestrina você vai ter 4 calorias, você vai ter carboidrato. É 1 grama de carboidrato que a gente está falando, certo? Mas é isso, gente. Então, assim, quem me acompanha aqui sabe que a minha pegada, e ainda mais considerando uma alimentação que eu já vou estar restringindo carboidrato, eu nunca vou passar isso na forma de maltodestrina. Eu vou passar isso na forma de frutas densas em carboidrato, eu vou passar isso na forma de batata doce, de mandioca, de mandioquinha, de arroz, de feijão, de farinha de mandioca, de cuscuz de milho, de tapioca, mas não vou passar isso na forma de maltodestrina, um pó com sabor artificial. Tá certo? E incluir o doce no pós-treino. Paulinha, a doutora Fernanda perguntando, Fê, para mim é o momento perfeito. Sabe assim, então teve um paciente, por exemplo, meu, que ele faz mountain bike, né? Então, quando ele pega, às vezes, final de semana, é para fazer horas e horas e horas de pedalada, horas e horas. E ele falou que uma coisa que fazia falta na vida dele era doce de leite. Eu fui lá, olhei o doce de leite, falei, deixa eu ver se doce de leite tem muita gordura, se é basicamente carboidrato. E não tinha pouca gordura, era basicamente açúcar. Eu falei, ótimo. Vai virar pós-treino, vai virar opção de pós-treino. E eu falei para ele, olha, se você quiser, se tiver na vibe do doce, uma possibilidade é trazer X gramas de doce de leite. Poderia fazer, tá certo? Poderia ser uma opção, porque é açúcar, tá bom? Eric, tá? Doce de leite eu também só lembro de você. Então, gente, assim, açúcar, carboidrato, farinha, tudo é possível no pós-treino, especialmente porque a gente está com a sensibilidade à insulina mais aflorada. Se a gente fez um treino, se a gente fez um bom treino, um treino que certamente demandou uma boa quantidade de glicogênio, a gente está autorizado a trazer mais farináceos e açúcar para esse nosso pós-treino. A grande questão é essa, é se a gente fez um bom treino, porque uma coisa que a gente não deve fazer, gente, é se enganar. Então, se a gente sai para simplesmente fazer uma mera caminhada, onde a nossa frequência cardíaca e respiratória está baixíssima, baixíssima, ou seja, a gente está usando muito pouco de carboidrato naquela caminhada. Aí eu vou e faço 20, 30 minutos de caminhada, volto. Será que isso que eu acabei de falar se aplica para mim? Será que eu pegar doce de leite nesse momento se aplica para mim? Malmente eu gastei glicogênio muscular. Qual é a lógica de eu trazer uma gama muito maior, de eu dar uma turbinada nos farináceos ou mesmo no açúcar, se eu gastei muito pouco de glicogênio no meu treino? Então não se engane. Tenha consciência do nível de treino que você faz e a partir desse bom senso e dessa consciência, né, se foi um treino realmente que para você foi puxado, que deu uma acelerada no batimento cardíaco, que você pegou 1 hora ali para fazer um treino show, aí cabe. Aí cabe um pouquinho mais de carboidrato, beleza? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui a mais para falar, gente. Então, quanto mais treino, menor a redução de calorias necessárias para gerar o déficit, claro, porque eu estou aumentando o meu gasto energético, então isso ficou claro, né? Então, treino, gente, treino é vida. Treino é vida para quem quer emagrecer. Uma coisa que acontece, tá? Então, quem provavelmente aí, quando vocês me ouviram falando em relação a
Ah, talvez não reduzir tanto o carboidrato para não gerar perda de performance, porque se eu estou falando de um treino mais intenso, eu estou falando de um treino onde eu gasto mais, onde eu requisito mais dos carboidratos. Mas tem uma exceção a essa regra, gente, e que é uma exceção que lá dentro do Comer e Treinar tem várias pessoas que acabam se identificando muito com isso. Dentro do desafio que eu proponho aos meus alunos do Comer e Treinar, uma das semanas é de dieta cetogênica. E eu tenho pacientes, não sei se Mari está aqui nessa live, eu sempre lembro dela quando eu falo isso. Mari, minha aluna da terceira turma. E Mari é corredora, assim, é incrível o quanto ela corre e o pace dela e performance, é incrível, é incrível. Mari é uma corredora nata. E eu falei para ela, Mari, se prepara porque você vai perder performance, viu? Assim que iniciar a cetogênica. Quem disse? Vai Mari voltando do treino dela de tiro. Eu falei, ó, treino de tiro é intenso, exige muito carboidrato, vai perder performance, eu falei pra Mari. E aí, oi Mari, é você aí, Maricota. E aí você volta e diz o quê, Mari? Nossa, acho que foi um dos melhores treinos da minha vida. Em cetogênica, né, Mari? Em dieta cetogênica. Ou seja, gente, isso aí é pra gente aprender que cada um é cada um vai responder de maneira diferente, cada um tem suas enzimas aí, seu maquinário enzimático específico que favorece ou não a adaptação mais rápida ou menos rápida a determinadas estratégias nutricionais. Então, via de regra, uma pessoa que está habituada a comer mais carboidratos, no momento em que ela reduz o carboidrato a um nível de uma dieta cetogênica, uma dieta que tem muito, muito baixo teor em carboidrato, e o principal nutriente energético é a gordura, em torno de 60% a 70%, né, da dieta é gordura, a tendência maior é que num treino de alta intensidade ela perca desempenho. Ela vai perder bastante o desempenho. Mas tem gente que não, né, Mari? Tem Mari aí para provar o contrário. E isso mostra como nós somos seres realmente individuais e como vale a pena a gente testar estratégias diferentes para a gente ver como o nosso corpo responde. Então, via de regra, dentro de uma dieta de muito baixo teor em carboidrato, que é uma das possibilidades para emagrecer, para quem se identifica, para quem é da vibe, para quem curte, não é para todo mundo, nem todo mundo vai gostar, eu não gosto. Para mim a dieta cetogênica dentro das 3 semanas de desafio foi a pior semana, odiei. Prefiro manter uma low carb ali, ó, onde eu tenho os meus carboidratozinhos ali espalhados nas minhas refeições e comer menos gordura. Então eu, Paula, sou da vibe de ter uma refeição um pouco mais magra e com mais carboidrato. Tem gente que não, que gosta da dieta um pouco mais gorda e mais restrita no carboidrato. Ambas estratégias podem ser boas para o emagrecimento. O bom é isso, meu povo, é que dentro dessa variedade, tudo isso pode ser bom para o emagrecimento. Tudo pode ser bom. Dieta cetogênica é bom, dieta low carb é bom, dieta low fat também pode ser bom, também pode ser efetivo, tá certo? Cabe tudo, vai de acordo com o gosto do freguês, tá bom? Com o que você gosta e você se identifica. Então, dentro de uma dieta cetogênica, para quem escolhe isso, ou seja, uma redução bem drástica do consumo de carboidratos, geralmente perde-se desempenho nos primeiros dias, nas primeiras semanas, na verdade, primeira e segunda semana perde-se desempenho, mas se a pessoa insistir, se ela insiste em permanecer na cetogênica e continua treinando, o que é que ela começa a observar? Performance voltando a subir. Por quê? Porque tem uma hora que o corpo entende que ele não tem glicogênio para pegar. Então a grande questão é, até outro dia você estava ali enchendo a cara de carboidrato e treinando super bem, comendo bastante carboidrato e treinando bem. Aí tem um momento que você fala assim, não, quer saber, vou testar dieta cetogênica, vou reduzir o carboidrato, estou com resistência à insulina, minha nutricionista disse que nesse caso aqui, minha insulina do jeito que está gritante, a ponto de amanhã eu virar diabético, uma dieta cetogênica por um período seria interessante, vou testar essa dieta cetogênica. E aí você vai treinar no dia seguinte. E o que é que você faz? Treino ali de alta intensidade. Vai que você treina em alta intensidade. O que é que seu corpo está habituado a fazer? Ele está habituado a pegar e ir lá buscar no seu glicogênio muscular para manter a sua energia ali durante o treino de alta intensidade. Mas o que é que vai acontecer? Ele vai tentar pegar lá e não vai achar. O glicogênio vai estar baixo. Você não vai estar dando muito carboidrato no seu dia a dia. Aí no dia seguinte ele vai lá, tenta pegar lá de novo.
deu ruim, perde desempenho, o corpo não achou energia onde ele estava habituado a achar. E ele vai fazer isso por alguns dias seguidos. Mas aí o nosso corpo é inteligente, né? Vai ter uma hora que ele vai falar, tá, entendi já, não adianta eu ir pegar energia no glicogênio, porque essa pessoa definitivamente não está mantendo o glicogênio dela em altos níveis, não está mantendo o glicogênio dela cheio. Mas o que eu tenho que fazer para essa pessoa não morrer aqui no treino? Eu vou ter que me adaptar a utilizar mais gordura como fonte de energia. Então, tem uma hora que cai a ficha para o corpo, mas essa hora, via de regra, tem um delay para acontecer. Esse delay geralmente dura 1 a 2 semanas, até o seu corpo entender que não adianta ele ir buscar no glicogênio, porque ele não vai encontrar. Ele tem que virar uma máquina mais eficiente na queima de gordura corporal. Ele vai ter que usar gordura, que pode ser a sua gordura do corpo estocada, como pode ser a gordura da sua alimentação também, tá? Então, se você simplesmente começar a encher a cara loucamente de gordura e não fizer déficit calórico, você vai emagrecer mesmo dentro de uma dieta cetogênica? Não! Então esqueça essa ideia de que basta eu reduzir os carboidratos para emagrecer. Não, você precisa fazer déficit calórico para você emagrecer. Então, mesmo dentro de uma dieta cetogênica, se você simplesmente enche a cara de gordura, é queijo gordo o tempo inteiro, é abacate o tempo inteiro, é nuts o tempo inteiro, é para mais de 200 gramas de nuts no dia. Entre pasta de nuts, pasta de amendoim e nuts, é para mais de 200 gramas. Então, meu amigo, vai ser difícil você perder. Sabe por quê? Porque você não está fazendo déficit calórico. Primeira coisa que você não está fazendo é déficit calórico, e isso é o ponto número 1 para emagrecimento. Então, independentemente de qual seja o seu principal substrato energético, seja carboidrato, seja gordura, é importante que ele esteja numa quantidade limite, que gere o tal do déficit calórico, tá certo? Mas é isso, gente. Então, mesmo numa condição de muito baixo carboidrato, você realmente consegue, em um momento, melhorar a performance. Ou talvez você seja o tipo de pessoa que, seja pelo seu biotipo natural, por qualquer coisa que seja, você é o tipo de pessoa que nem Mari, que eu falei, que vai se adaptar às diferentes estratégias de maneira muito rápida. Pode ser. Então, o que é que isso leva a gente a concluir? Teste. Permita-se testar o seu corpo. E é isso que em breve, minha 5ª turma do Comer e Treinar, estaremos fazendo com o desafio, testando o nosso corpo durante 3 semanas a 3 diferentes estratégias nutricionais, tá bom? E para quem está perguntando sobre o que é o Comer e Treinar, o que é que eu tô falando aí de desafio de 21 dias dentro do Comer e Treinar. Comer e Treinar é um programa online meu, 100% online, de emagrecimento, onde dentro do programa eu faço o desafio 21 dias para mudar com Nutri Paula Mello. E a gente vai começar em breve. Semana que vem começo da minha 5ª turma e eu vou mantendo vocês informados aqui nos meus stories, porque dessa vez eu vou fazer para valer e vou fazer bioimpedância toda semana e vai ser que nem com a 3ª turma, botando ali a pele no jogo, tá certo? Porque comigo é assim, né? Matar a cobra e mostrar o pau. Gente, queria dizer o seguinte, perguntaram aqui também em relação a consultas online, tá bom? Trabalho com consultas online, tá certo? Então, atendo presencialmente só aqui na minha clínica em São Paulo, não atendo mais presencialmente durante esse período de pandemia em Salvador, nem em Brasília, como eu costumava atender. E agora, para todo o Brasil e mundo, consultas online. Se você tem interesse em se consultar, em ter um plano realmente alimentar, feito por mim aqui, pela minha cabecinha, por tudo isso que eu falo aqui com vocês, se você se identifica e quer algo mais personalizado, que encaixe perfeito com o seu treino, com o seu estilo de vida e com os seus gostos, pode agendar uma consulta online comigo, aonde você estiver, tá bom? É só entrar em contato com a clínica Você Bem e falar com Kelly, minha querida assistente, tá certo? Gente, vamos para as perguntas rapidamente. Eu tenho aqui acho que uns 13 minutinhos ainda, que como eu entrei um pouquinho atrasada, minha mãe, né? Preocupação de mãe, você vai sumir, minha filha. Vou não, mãe. Qualquer coisa eu dou uma aumentadinha de leve. Eu peço o pessoal para permanecer na vibe do desafio, mas dar uma aumentada de leve nas calorias, tá bom? Ju aqui perguntando, whey no café da manhã, pré-treino, é uma boa? É uma possibilidade, Ju. Eu gosto de whey protein. Eu acho que para quem usa whey protein na rotina, tem que escolher uma boa whey protein, limpa de preferência, que tenha adoçantes naturais, tá certo? Que não seja uma whey cheia de cacareco, cheia de aditivo. Olha sempre o sabor da whey que você vai escolher, Ju, porque a depender até do tipo de sabor, se você pega às vezes um sabor, sabor morango, aí às vezes para dar aquela coloração vermelha, rosa, eles usam mais aditivos, aí às vezes daquela mesma linha, o sabor chocolate só usa cacau. Então presta atenção até no sabor na hora de escolher, porque isso pode influenciar no quanto a marca utiliza de aditivos ou não. Mas é uma possibilidade como fonte de proteína?
eu, Ju, sempre vou levantar a bandeira mais do alimento bruto. Então, se a pessoa pode comer ovos, pode fazer um patê com frango ali para comer naquele momento, eu vou achar que é a melhor opção, porque eu sou mais da linha de quanto mais bruto, melhor. Mas, sem dúvida, o whey sim é uma opção de proteína que poderia ser para qualquer refeição do seu dia, tanto para o momento pré-treino quanto para o momento pós-treino, tá certo? Lu perguntando como calcular as calorias que consumimos no dia. Lu, existem algumas fórmulas que elas podem fazer isso, uma aproximação, né? O melhor de tudo é fazer o quê? Seria fazer um exame chamado calorimetria indireta ou fazer uma boa bioimpedância que te dê uma estimativa. Então, exemplo, lá na Clínica Você Bem, a gente tem a bioimpedância mais estourada, mais moderna que existe no mercado. E ela realmente dá uma estimativa muito boa da taxa metabólica basal. Mas o padrão ouro é calorimetria indireta. É uma maquinazinha que, óbvio, agora em pandemia eu nem aconselho que se faça, porque você bota uma máscara aqui e pela troca de gases, né? Então, assim, óbvio que vai se fazer higienização e tudo, mas eu particularmente não faria, né? Nesse período de pandemia, um negócio que gruda no meu rosto e que eu vou babar ali no negócio, eu particularmente não arriscaria fazer isso nesse momento. Mas é a calorimetria indireta que vai te dar a quantidade precisa do seu gasto metabólico basal, tá certo? Basal. Aí a grande questão é saber o quanto ativa você é ou não para entender mais ou menos o quanto de calorias você vai somar a esse basal, tá certo? Então, assim, mas tem fórmulas que podem predizer isso para você? Joga no Google, que o Google certamente vai te apresentar uma formulazinha aí de Harris Benedict ou de qualquer outra coisa aí, que te mostra aproximadamente você colocando a sua idade, a sua altura, o seu peso, o quão ativa você é ou não, te dá uma ideia do quanto deve ser o seu gasto energético diário, tá bom? E aí, a partir daí, você vai ter essa noção de quanto de calorias você gasta no dia. Deixa eu ver o que mais aqui. Inglete, acho que é Inglete, seu nome é Inglete dos Santos, perguntando, sanduíche com pão integral é uma boa opção? Olha, eu particularmente também sou da vibe de não gosto de pão de supermercado, é um pão que vai tender a ter mais aditivo, não gosto, prefiro comprar um pão de fermentação natural numa boa padaria. Sim, esse pão vai ser melhor, já vai vir pré-digerido para você o glúten, até se a pessoa tem às vezes uma intolerância ali ao glúten, não celíaca, reage mal ao glúten, sabe, ficar com gases, estufado. É uma pessoa que vai tender a reagir muito bem a esse tipo de pão, porque realmente o glúten já chega pré-digerido para a pessoa. É um pão que, via de regra, a pessoa não vai acrescentar aditivos químicos, não vai... Então, assim, é um pão muito melhor, sem conservantes, muito melhor. Então, pode ser um sanduíche com um pão desse de boa qualidade? Com certeza. É uma opção. O que eu diria é, cuidado com pão. Fazer a base da sua alimentação a base de pão, que é hoje o que as pessoas fazem. Gente, vamos tentar trabalhar com alimento mais bruto. Vamos tentar trabalhar com arroz, feijão, raízes, frutas. Isso é mais bruto, sabe? Do que um farináceo que foi transformado em pão. Então não é condenando o pão, mas é dizendo que existem alimentos que vão oferecer muito mais do que um pão, via de regra, oferece pra gente. Então quanto mais bruto, sabe, você conseguir a sua alimentação, ou seja, existe pé de pão, árvore de pão? Não tô dizendo que pão é ruim, não tô. Um pão de boa qualidade é bom. Mas eu, na minha filosofia de vida e considerando que eu sei que as pessoas que querem emagrecer têm uma dificuldade muitas vezes em atingir um tal do equilíbrio ali, em estar preso em alimentos que só dão esse gostinho, só deixam esse gostinho de quero mais, e muitas vezes um pão, para boa parte das pessoas, pode ter isso, só deixar esse gostinho de quero mais. Às vezes é muito mais fácil, você vai conseguir um equilíbrio muito maior pegando alimentos brutos, carboidrato, fruta. A natureza a gente oferece pronto. Raiz tubérculo, arranquei da terra, cozinhei e botei no prato. Muito mais interessante, tá bom? Vai provavelmente trazer muito mais saciedade, mas sim, é uma opção. Iponina perguntando, poderia ser banana com pasta de amendoim? Isso, Iponina, você está falando do pós-treino? Talvez no momento que você perguntou isso, a gente estava falando do pós-treino. Pode ser, pode ser. Eu só acho que falta o que nessa combinação? Banana, fonte de carboidrato, beleza. Pasta de amendoim tem um pouquinho de proteína, mas tem muito pouco. Vai ser principalmente fonte de gordura. Então, para um pós-treino, eu acho só que carece de um pouquinho de proteína. A não ser que você, nas suas 3 refeições, por exemplo, que você dá no dia, você já consuma uma boa quantidade de proteína. Esse pós-treino vai ser só para dar uma enroladinha até a próxima grande refeição.
aí beleza, poderia ser. Até porque a gente está trabalhando aqui, né? É déficit calórico, é emagrecimento, a gente não está falando de hipertrofia. Se fosse hipertrofia, às vezes eu gosto de trabalhar com a proteínazinha logo depois do treino, tá certo? Ó, Fernanda aqui falando, o meu pode ser lembrando da terra e ovo. Nanda, somos gêmeas, viu? Para mim, uma das melhores combinações da vida é isso aí, banana da terra e ovo. Roseni perguntando, treinar quantos dias? Rose, na verdade, assim, não tem muito um máximo ou um mínimo certo para 100% das pessoas. O que eu diria é que, assim, pelo menos 3 vezes na semana eu acho bacana, eu acho que a gente já entra numa rotina onde a gente oferece um estímulo e não descansa muito tempo até dar um próximo estímulo. Então eu acho que pelo menos 3 vezes na semana tá super bacana, mas é claro que um profissional de educação física vai te responder isso com muito mais propriedade do que eu, tá bom? Mari falando aqui, queimei 465 calorias e 7 km de corrida na esteira agora há pouco, inveja. Eu estava até agora há pouco sentada atendendo. Elizabeth, o que seria uma alimentação de 1.200 calorias? Elizabeth, ó, é para isso que serve o nutricionista, tá? Para fazer esse tipo de cálculo e entregar de mão beijada para vocês uma dieta já calculadinha. Então, o Nutri que tem que pensar nisso tudo para vocês. Mas quando a pessoa diz, ai, Paula, mas eu não tenho nutricionista, não consigo ter nutricionista agora, quero calcular minha própria dieta. Ó, claro, vai ser um risco fazendo isso, tá? Porque a gente pensa em 1 milhão de coisas na hora que a gente está calculando uma dieta. 1 milhão de coisas, né? Tem que dar uma quantidade boa de proteína, a ideia é talvez concentrar mais o carboidrato ali ao redor do treino, diminuir o carboidrato em dias sem treino, aumentar em dias com treino, a gente tenta ao máximo dar uma boa gama de todos os micronutrientes, que são os minerais, as vitaminas, dar uma boa quantidade de fibra, dar volume, onde a pessoa precisa de mais volume, enfim. Então a gente está pensando em 1000 coisas na hora de montar um planejamento alimentar, gente, não é tão simples assim. Mas se você fala, não, Paula, eu quero me meter a estudar e quero montar o meu próprio planejamento alimentar e quero ter noção do que é 1.200 calorias. Hoje, Elizabeth, o que não falta são aplicativos aí gratuitos, tipo Fat Secrets ou qualquer um outro desse tipo. Joga no Google aí, como calcular calorias, montar a minha dieta. E certamente vai sair um desses aplicativos aí para você. E você basicamente vai sair jogando os alimentos que você costuma comer ali, para você ter uma noção de hoje o quanto de calorias você consome. Eu digo, viu? A maioria das pessoas que fizer uma dieta de 1.200 calorias vai emagrecer. A maioria. E para mim, 1.200 é um mínimo que a gente deveria trabalhar. Menos de 1.000 me recuso. Gente, estamos chegando no final. 3 minutinhos para acabar a nossa live. E queria pedir um favor para vocês. Comentem no post. Eu vou fazer uma postagem agora. Assim que acabar aqui a live, vou fazer uma postagem. Vai estar lá no meu feed, eu com a plaquinha, dizendo assim, ó, comente aqui no post. A principal sacada, insight, dica que você pegou na live de hoje. Tá bom? Eu fecharia essa live com: treinar faz você emagrecer de maneira muito mais confortável por não precisar de fazer um déficit calórico tão grande. E se você treina, permita-se o benefício de ter mais carboidratos na sua alimentação, especialmente depois do treino. Tá certo? Para dar aquela garantida, né? Que treinou, usou e agora vai repor. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês aqui. Nunca dá, gente, para eu tirar todas as dúvidas, mas assim, ó, estejam sempre aqui nas minhas lives. Elas acontecem, via de regra, às terças e quintas, às 8 horas da noite. Essa quinta, especialmente, não vai ter live, mas a partir da semana que vem, todas as terças e quintas, 8 horas da noite, bato ponto aqui com vocês. Tiro muitas dúvidas, falo muito sobre alimentação, sobre emagrecimento, sobre treino, sobre performance. Então, se você se inclui nisso daqui, venha participar comigo dessas lives, tá bom? Bota aí no calendário e não me abandone, não. Beijo enorme pra você, obrigada pela participação e valeu, turma Comer e Treinar, que sempre tá aqui em peso. E valeu meus pacientes também, que eu já vi que estão por aqui. Beijo, galera. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês.